Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está acessando aqui o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eros do Mestre Coruja Esportes. Vou pedir para você que já começou a assistir esse vídeo, ripa ele, por favor, porque é uma ferramenta que vai gerar maior alcance para os vídeos, tá, do canal, para os vídeos novos. Então assim, essa previsão vai poder ser assistida por mais pessoas. Para vocês, né, que são torcedores do Internacional e do Atlético Mineiro, né? Agora é essa previsão agora do jogo da 31ª rodada e agora vai ser o jogo na casa do Internacional, né? Então, pessoal, vou tirar primeiramente as cartas do Internacional, depois do Atlético Mineiro e depois eu vejo as possibilidades de empate. Lembrando sempre, eu não tenho torcida, tá, pessoal? Independente do resultado aqui, ser vitória de um ou de outro, se for empate, se essa previsão se confirmar ou não confirmar, eu não tenho torcida, né? A minha torcida é para que a previsão se concretiza. Tem vezes que se concretiza, tem vezes que não, e isso faz parte mesmo deste trabalho, tá bom? Vamos lá então. Por favor, tarô mitológico, por favor, clarifica para mim aí como é que o Internacional vai jogar contra o Atlético Mineiro no jogo no dia 2 de novembro. 31ª rodada, opa, calma aí. 31ª rodada, vamos lá, Internacional jogando contra o Atlético Mineiro. Eu vou colocar em leque, tá? Acho que vai ser melhor. Vamos lá, Internacional e Atlético Mineiro. Não, depois se tiver que voltar, volta. Nossa, gente, que bagunça isso aqui. Vamos lá. Internacional versus Atlético Mineiro no Brasileirão, 31ª rodada. Ok, ó. Vou fazer assim. Eu vou tirar 3 cartas primeiro para o Internacional, depois 3 cartas para o Atlético, ó. Primeira carta, segunda carta, terceira carta. A segunda eu vou trocar, lembrando, tá? Ó, primeira carta para o Atlético Mineiro, segunda carta para o Atlético Mineiro, terceira carta para o Atlético Mineiro. Ok. Vamos lá. Vamos agora trocar aqui a segunda carta. Isso faz parte, tá, gente? Vocês podem ficar tranquilos. Vamos lá, então. Olha, Internacional 3 de Copas. Atlético Mineiro Sol. Internacional Hierofante. Atlético Mineiro Louco. Internacional 8 de Espadas. Atlético Mineiro 8 de Copas. Nossa, interessante, né? Eu acho que eu vou tirar aqui mais 2, tá? Só pra... que eu tô achando que aqui tá dando mais pro Atlético Mineiro, mas esse louco com 8 de Copas, vamos lá, Atlético Mineiro. Vamos lá, para o Internacional. Para o Internacional, vamos lá, tarô Internacional. Ok, ó, 10 de espadas e 2 de espadas, eu creio aqui que nesse jogo o Atlético Mineiro sai com pelo menos um ponto, tá? Mas tem uma boa chance de vitória. Até porque ele inicia com o Sol, né? O Sol já tem muito otimismo, tem uma confiança, né? Uma confiança restaurada no time do Atlético Mineiro. Então, o Internacional também tem uma carta boa do 3 de Copas, tá? Mas ela comparada à carta do Sol é realmente uma diferença, né? Até exorbitante, vamos dizer assim. Qual que vai ser a dificuldade do Atlético? Eu acredito que ele pode cometer muitas faltas, tá, no meio do campo, ou então pode ser também algumas faltas que o Internacional vai ter em benefício dele, né? Então aí as faltas que beneficiam o Internacional, elas vão fazer o quê? Ser um ponto negativo para o Atlético Mineiro. Mas em contrapartida, olha para você ver que interessante. Se o Atlético vai ter aí como lado negativo do jogo dele, para ele alcançar o resultado dele, essa questão das regras ali, do comportamento, que não necessariamente vai ser o mau comportamento do time dele, o Internacional não tem foco. O Internacional não sabe nem para onde que vai, tá? Porque o louco, gente, o louco, assim, tudo para ele tá bom, né? Então eu não vejo aqui um preparo, sabe, do time do Internacional aqui de verdade. O louco aqui no negativo, até o time que às vezes está inocente demais, às vezes levou 2 gols. Ah, não é ruim, a gente vai conseguir fazer um empate até o final do jogo, sabe? Então o louco é muito despreocupado, ele não tem muito objetivo, né? É uma carta que eu acho que assim, ela é complicada porque, olha para você ver essa combinação aqui do Internacional, o 8 e o 10 de espadas, né? Acaba aqui, querendo ou não,
sendo duas cartas muito negativas. E eu sempre falo, né, gente, é muito raro o 10 de espadas ele simbolizar uma vitória, tá? Isso aí, depois eu vou até verificar, nesse último jogo do Atlético Mineiro que eu fiz, veio um 10 de espadas, eu falei que ele não ia para a final da Sul-Americana, né? Então, o que que eu estou fazendo? Esses jogos que eu erro, eu sempre estudo, né, com mais base, com meus colegas de trabalho de tarô, mas aqui é interessante, olha para você ver, tem uma carga muito negativa e que na verdade só piora, o 8 de espadas para o 10 de espadas, né? O Internacional, ele não consegue ter um bom resultado desse jogo, né? Mesmo jogando em casa, inclusive, né? Olha para você ver, o Sol aqui, do Atlético Mineiro, ele está se sobressaindo aqui, né? Que é o deus Apolo neste baralho. E aí, o que que o Atlético quer fazer? Ele quer deixar aquele passado para trás, aquele passado, né, de que estava tendo muito sofrimento. Embora algumas vezes isso faça parte ali do processo do campeonato, né, alguns jogos se perdem e tudo mais, né, mas eu também vejo assim, tem alguma questão aqui que não está assim totalmente tranquila para o Atlético Mineiro, tá? Com esse 2 de espadas aqui. Então, 8 de copas, em alguns casos, ele simboliza vitória, né? Aqui neste caso, eu acredito bastante que tem a questão da escada e tudo mais, tem a lua lá mostrando um direcionamento, a lua, assim como o sol, é um símbolo celeste, mas esse 2 de espadas aqui pode sim sugerir que talvez no final do jogo aconteça, por exemplo, um 1-1, sabe, né? Ou então anula um gol do Atlético. Eu vou verificar as chances de empate. Aqui eu acho que realmente está melhor para o Atlético Mineiro, mas é aquilo que eu tô falando, olha, isso aqui tem alguma coisa em relação a regras, né? Em relação a faltas, pênaltis, que pode realmente prejudicar o Atlético Mineiro, tá? Para que ele avance, tá? Para que ele mantenha uma vantagem no meio do jogo, né? Então, ele está jogando contra o Internacional. Vocês aí, torcedores, já sabem as polêmicas do futebol. Eu não vou entrar em méritos disso, se isso é certo ou errado. Mas eu deixo aí a pauta para vocês debaterem se vocês acharem viável, tá? Eu vou verificar aqui as chances de empate, porque embora esse resultado aqui tá muito negativo, eu preciso aqui, na verdade, só de um pouco mais positivo para o Atlético para a vitória dele, tá? Porque é aquilo que eu tô falando. Eu analiso tudo, né? Vamos lá então ver. Internacional Atlético Mineiro, Tarô vai ter empate? Internacional Atlético Mineiro vai ter empate? Torre, não. 7 de ouros, não. 4 de paus, olha pra você ver. Agora já veio o número pau, vou tirar mais duas, ó. Página de paus, não. O carro. Eu acho que o Internacional chega a empatar e depois o Atlético pode desempatar. Ou o jogo vai ser uma coisa de 1-0 ou 2-1, tá? Tem isso. Ou então o Atlético vai ter um segundo gol anulado. Talvez ali a bandeira, o árbitro, eles não deixam ter uma diferença de 2 gols. Por exemplo, tá no início do segundo tempo. O Atlético faz o segundo gol e aí anula. Aí vai ficar o quê? 1-0. Em 1-0, se você está no início do segundo tempo, você tem um tempo assim considerável para você empatar, entendem? Tô vendo assim esse cenário, tá? Parece aqui que é uma questão de leis, né, que tem a ver aqui com essa carta aqui do Hierophante, até legal ver aqui este, vou falar pergaminho, mas é um papel, né? O pergaminho também é um papel. Tem essa questão, tá? Então aqui tem sim uma possibilidade de empate. Aqui eu coloco a maior chance realmente para o Atlético Mineiro, até uns 60%. A carta do Sol é extremamente positiva e o louco no positivo dele mostra ele com a tranquilidade, né? Conseguindo se adaptar ao jogo. O louco é positivo para o Atlético Mineiro, mas negativo para o Internacional. Mas eu não vejo necessariamente a energia totalmente favorável para a vitória do Atlético Mineiro devido a essa questão aqui das leis ali no meio do campo, tá? Então, se o time do Atlético Mineiro não cometer muitas faltas por desequilíbrio ali de jogo, pode ser que algumas coisas ali vão favorecer o Internacional, tá, pessoal? Eu tenho que ser muito honesto com vocês sobre isso, tá? É o que aqui as cartas estão mostrando,
tá? E não é a primeira vez que eu vejo justamente com esse baralho isso acontecendo. Então, como eu já percebi esse padrão, eu tô fazendo questão de ressaltar ele aqui. No mais é isso, então, tá? 60% do Atlético Mineiro, 30% de empate, 10% aí pro Internacional, porque ele ainda vai tentar, mas eu não vejo realmente tendo necessariamente aquele resultado maravilhoso. Pessoal, muito obrigado por assistir ao meu vídeo e até a próxima.